Olá pessoal, está começando mais uma escola de evangelismo 20 minutos. Uma escola que tem apenas 3 aulas e é onde nós vamos falar sobre assuntos relacionados com o evangelismo. Então são 3 aulas de 20 minutos em que nós vamos estar aprofundando sobre a evangelização de vidas. Amém? A nossa primeira aula é noções básicas de evangelismo. E para começar a falar sobre evangelismo, vamos saber o que é evangelismo. Evangelismo é a proclamação de Jesus Cristo como Salvador, com o propósito de conduzir homens a uma vida digna diante de Deus, mediante a fé e o arrependimento, a fim que se tornem discípulos de Cristo. Amém? Evangelismo é a proclamação de Jesus Cristo. O evangelismo tem um único objetivo: falar de Jesus Cristo, da obra de Jesus Cristo. Toda ação, todo projeto tem como finalidade fazer que aquelas pessoas escutem as boas novas, escutem a palavra de Cristo. E elas possam se arrepender de suas vidas vazias, dos seus pecados e entregarem a sua vida a Cristo. É isso que é o evangelismo. Se você entrega uma cesta básica e não prega o evangelho, isso não é evangelismo, isso é ação social. Se você fala com uma pessoa sobre religião, mas não fala sobre a salvação em Cristo Jesus, isso não é evangelismo, isso são conversas espirituais ou qualquer outra coisa. Então nós precisamos entender que o evangelismo tem como personagem Jesus Cristo e a sua ação como Salvador e Redentor das nossas almas. E evangelismo é uma coisa que nós não iremos fazer no céu. Então, se tem uma coisa que nós não iremos fazer no céu, é evangelismo, ok? Porque no céu já são aquelas pessoas que um dia foram evangelizadas e que as disseram sim para o chamado de Deus, disseram sim, se arrependeram dos seus pecados. Então é interessante você ter isso em mente. Então, gaste seu tempo, gaste sua vida para que mais e mais pessoas conheçam a Jesus Cristo como Senhor, único e Salvador de nossas vidas. O evangelismo ele tem como objetivo que a pessoa se arrependa dos seus pecados, que ela tenha uma mudança de vida, mostrando Jesus como a saída, como a porta, como a verdade, como o caminho. Então, todos esses elementos devem estar presentes no evangelismo. Então, tem muitas coisas que fazemos e que chamamos de evangelismo, mas que não é evangelismo. Então, a primeira coisa eu tenho que falar, isso que eu estou fazendo está proclamando Jesus Cristo como Salvador? Isso que eu estou fazendo está conduzindo homens a uma vida digna diante de Deus? Está dando às pessoas uma oportunidade de entregarem a sua vida ao senhorio de Cristo Jesus? Se sim, isso é evangelismo. Se não, é outra coisa. Então, nós vamos para a nossa segunda parte, que é por que que o evangelismo é importante. Porque somente através da proclamação do Evangelho de Cristo é que as pessoas irão crer para a salvação. Romanos 10:14 está escrito isso. Como, pois, enfocarão aqueles que não creram? E como crerão aqueles que não ouviram? E como ouvirão se não há ninguém que pregue? Então aqui nós temos um passo a passo da salvação, né? Para que as pessoas possam invocar, elas precisam crer. E para que elas possam crer, elas precisam ouvir. E para que elas possam ouvir, precisa quem pregue. As pessoas, para serem salvas, é necessário elas ouvirem da palavra de Deus. Então, o evangelismo é importante, por quê? Porque só através do evangelismo é que as pessoas vão ouvir e vão crer no Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, não há um substituto para a salvação, não há um substituto para a proclamação do Evangelho. Ou seja, o Evangelho precisa ser pregado.
Então, todas as vezes que você sair para evangelizar nas ruas, para pregar o evangelho, sabe que você está tendo um papel importante dentro do reino de Deus, que é proclamar, proclamar as boas verdades. Então é necessário que se pregue, que ouça ou que deixe de ouvir. É necessário pregar, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando aquela pessoa que está afastada do caminho do Senhor, ou que não conhece a Deus, não conhece a Jesus Cristo, quando ela ouve da palavra, essa é uma oportunidade para ela, para conhecer a Cristo, para ter intimidade com Cristo, para proclamar a Cristo. No mundo há milhões e milhões de pessoas que ainda não ouviram nenhuma vez o nome de Jesus. Milhões e milhões de pessoas. Há outras que são pessoas que estão situadas em lugares onde há dominações religiosas, perseguição religiosa. E se talvez você esteja escutando esse vídeo e esteja num país que tenha liberdade de proclamação do Evangelho, não perca o seu tempo. Pregue o Evangelho de Cristo, sabe? As pessoas precisam entender da importância que é a igreja sair das quatro paredes, a importância de você pregar o Evangelho para as pessoas que estão ao seu redor, no seu trabalho, para as pessoas que estão te seguindo nas redes sociais, para as atividades que a igreja faz em comunidade, para que o Evangelho seja proclamado. É isso e por isso que é importante o evangelismo. Aí ainda há uma outra importância. Jesus fala que enquanto o evangelho não for pregado no mundo inteiro, ele não viria. E hoje nós sabemos que existem muitos lugares remotos que ainda tribos que ainda nunca ouviram falar de Jesus. Então, enquanto essas pessoas não tiverem a oportunidade de ouvir do nome de Jesus, Jesus não volta. Então a igreja não precisa se enganar, ela precisa cumprir o papel dela, que é ir fazer discípulos, ir e pregar as boas novas, o evangelho de Cristo, boas novas, porque antes éramos inimigos de Deus, mas por meio de Cristo Jesus nos tornando amigos de Deus. É essa mensagem que devemos pregar ao mundo. Que agora nós temos a oportunidade única de sermos amigos de Deus, de sermos amigos do nosso Pai. E agora nós vamos para uma fase de Charles Aldous Spurgeon. Spurgeon foi o príncipe dos pregadores, né? Ele também foi também pregadores de criança, ele tinha um trabalho muito importante com criança e ele era conhecido em Londres como o príncipe dos pregadores. Suas mensagens eram impactantes, suas mensagens alcançavam vidas, pessoas. E ele traz uma frase muito interessante. Se algum ponto único no qual a igreja cristã deveria manter o seu fervor no fogo do cantinho é com respeito às missões. Se algo com que o que não podemos ser indiferente é quanto a levar o evangelho ao mundo moribundo. Olha que frase interessante. Nós devemos, como igreja, envolver em missões e evangelismo. Eu, muito novo, adolescente ainda, eu comecei a me envolver com evangelismo por causa de notícias sobre missões. Eu lembro até hoje, eu indo para a escola, andava uns 20, 30 minutos indo para a escola, e eu passei em frente a uma banca. E lá tinha uma revista, Vinde, que hoje não existe mais a publicação dessa revista, Vinde, que se eu não me engano é do Caio Fábio. E essa revista tinha uma matéria de capa falando sobre a igreja perseguida. E contava sobre a igreja perseguida e quando alguns irmãos na fé sofriam perseguições por causa daquilo que eles criam. Enquanto eu, morando em Belo Horizonte, frequentando uma igreja pentecostal, no máximo que eu tinha um ou outro amigo que zoava, mas não tinha uma perseguição que me impedisse de conseguir um emprego, uma perseguição que me impedia de frequentar a escola, uma perseguição violenta. Então, a partir daquele momento, o meu coração queimou em saber que havia milhões e milhões de pessoas que não conheciam Cristo e uma
parte da Igreja de Cristo sofria perseguição. E isso me despertou a me envolver com evangelismo e missões. E aí, cada vez mais, eu fui lendo, fui aprendendo, fui praticando e aprendendo sobre missões. Que o seu coração também possa arder por missões. Que o seu coração também possa arder pela palavra de Deus. Amém? Vamos para o próximo slide. A pessoa do evangelista. A pessoa do evangelista. Todos nós somos chamados para a pregação do evangelho. E dependendo de qual seja o seu ministério, apóstolo, pastor, mestre, profeta ou evangelista, você deve pregar o evangelho. Você deve ser um evangelista. Quando nós entregamos nossas vidas para Jesus, nós começamos a fazer parte, pelo menos, de um ministério. Geralmente, as pessoas têm dois ministérios, né? O pastor evangelista, um pastor mestre, um pastor apóstolo, um pastor profeta, ou um profeta mestre, um profeta apóstolo, um profeta evangelista. O ministério evangelista diz a respeito de uma pessoa que é chamada por Deus para capacitar a igreja de Cristo a evangelizar. Ele não é o responsável para evangelizar. Ele é responsável, sim, para capacitar a igreja para evangelizar. Ele tem armas, ele tem criatividade, ele consegue transmitir, capacitar de uma forma bem tranquila a igreja para evangelizar. E não que ele somente, a pessoa que tem o dom, o ministério de evangelismo, deva evangelizar. Então, tanto o apóstolo, como o pastor, mestre, profeta, evangelista, todos esses têm de, através dos seus ministérios, proclamar as boas verdades de Cristo. O apóstolo, o pastor, o mestre, o profeta e o evangelista. Amém? Todos devem se importar com as almas perdidas, se importar com as pessoas que estão perecendo, que não conhecem a Jesus Cristo. Não sei qual seja o seu ministério, mas você deve evangelizar também. Talvez você fale, eu sou mestre, eu gosto de ensinar. Sim, mas você também deve proclamar o evangelho. Proclamar o evangelho nas suas aulas, ensinando, porque muitas pessoas se convertem quando escuta uma lição em que Jesus é exaltado e glorificado. E o evangelista é aquele que vai capacitar essa igreja, a igreja, o corpo de Cristo, para exercer com sabedoria, com excelência, o que é evangelismo. Com certeza você já deve ter ouvido alguma pessoa, alguma história de um testemunho, né, vamos dizer, de pessoas que foram evangelizar, mas não evangelizaram de forma correta, porque não foram capacitadas, ou não estavam de uma forma preparada para aquela situação, né? Porque dentro do evangelismo existem diversas situações em que você vai depender exclusivamente do Espírito Santo. Talvez porque você não leu um livro ou não teve isso no curso de evangelismo de 20 minutos e você não vai saber como proceder. Mas o Espírito Santo vai te guiar para que você possa agir de uma forma eficaz. No evangelismo, você é dependente do Espírito Santo 100%. É o Espírito Santo que vai te guiar a todo momento de como proclamar as boas novas do Evangelho de Cristo. Amém? Isso nós precisamos ter certeza. O evangelista deve ser um verdadeiro crente salvo por Jesus, um cristão exemplar, afável e cheio de simpatia. O cristão deve ser convertido, ele tem que ser discípulo de Cristo. A pessoa, quando proclama o evangelho, ela deve ser aquela pessoa que realmente tem a certeza da salvação e que tem entregado a sua vida ao domínio e senhorio de Cristo. Eu não estou falando de perfeição, mas de um coração quebrantado diante de Deus. Isso é diferente. Há muitas pessoas que não evangelizam porque eu não estou preparado. A questão não é estar preparado. A questão é se o seu coração está rendido a Jesus Cristo. Se sua vida for entregue a Jesus Cristo. Se sim, você está preparado, porque você já está capacitado para ouvir a voz do Espírito Santo. Como eu falei,
Pode ser que situações que apareçam no evangelismo que você não aprendeu no curso, que você não leu em um livro, que nem ouviu nenhum testemunho, mas que o Espírito Santo vai te capacitar. Durante essa jornada de evangelização, foram muitas as situações em que eu me encontrei sem saber o que fazer, mas que o Espírito Santo veio e trouxe luz àquela situação, revelação àquela situação, e vai acontecer com você. Talvez no evangelismo você vai expulsar demônios, curar os enfermos, e talvez você nem saiba como fazer isso, mas o Espírito Santo vai te capacitar. Então é necessário que você seja salvo por Cristo, um cristão exemplar, cheio de simpatia, afável, uma pessoa amorosa, uma pessoa tranquila, uma pessoa que está a todo momento pedindo a Jesus para guiar a sua vida. Amém? O evangelista deve saber. Então, você deve ser um salvo em Cristo Jesus, né? Não adianta você estar indo para o inferno para pregar o evangelho para que as outras pessoas, o evangelho, para que as outras pessoas possam ir para o céu. Não, você deve ser um salvo que chama as outras pessoas para estar onde você está, né? E o que o evangelista deve saber? À medida que Jesus nos capacita a evangelizar no momento da nossa conversão. Imagina se eu entrego a minha vida hoje a Jesus. Eu já estou preparado para evangelizar. O Espírito Santo já pode me usar como meu testemunho, da forma que o evangelho me alcançou, tranquilamente, ok? Mas isso não deve ser um empecilho para que eu me aprimore, para que eu avance em estar mais preparado para as coisas que virão dentro da evangelização. Quando você evangeliza, você está pregando o evangelho, muitas situações vêm e você precisa ter esse guia, né? E se você tiver uma capacitação, o Espírito Santo com certeza vai te lembrar da capacitação e vai te guiar. O evangelista deve saber como conhecer a Deus, né? Ele deve conhecer a Deus. Você deve conhecer a Deus. Você não pode pregar o evangelho sem conhecer a Deus. Você deve conhecer a Bíblia. A Bíblia é seu manual de vida. Então, no momento que você torna ciente que você deve proclamar o evangelho, anunciar o evangelho de Cristo, você deve começar a ler, estudar, analisar a palavra de Deus. Porque até mesmo nos evangelismos, dependendo do evangelismo, algumas pessoas vão te questionar assuntos, tantos atuais, questões da Bíblia, e é bom você estar preparado para responder essas pessoas. Conhecer a vida dos homens e a sua desculpa. Conhecer realmente quais são as desculpas que as pessoas dão por não quererem entregar a sua vida a Jesus. Porque se você souber, você está preparado, você pode se preparar para responder com eficácia essas pessoas. E conhecer as seitas. Conhecer as seitas é conhecer as religiões, né? As principais religiões do país ou do lugar onde você está. Conhecer outras também irá ajudar muito. Nós estamos no Brasil, o contexto do Brasil. Então, quais são as religiões e seitas que existem dentro do Brasil? As religiões afros, o catolicismo, o espiritismo e outras seitas. Então, você conhecendo cada um, o que eles acreditam, como acreditam, vai te ajudar a desenvolver assuntos espirituais com as pessoas que professam essa fé, que professam essa crença. E você vai falar também com todo o respeito, né? Que as pessoas tenham a liberdade. O evangelho não é imposição. Evangelho é escolha. As pessoas escolheram a Cristo. Eu estou servindo a Cristo por escolha. Então, você também deve entender que as pessoas devem escolher a Jesus Cristo. Então você deve conhecer a Deus, conhecer a Bíblia, a vida dos homens, sua desculpa e conhecer a seita. Isso é muito importante, você aprimorar, para você não ser pego de surpresa, para você entender como que a pessoa crê. O Jesus que você crê é o mesmo tipo de Jesus que a outra pessoa crê. Aqui não tem muito muçulmano no Brasil. Tem uma parte, mas no sul do Brasil há uma porção maior de muçulmano. Eles acreditam em Jesus, mas não da forma que a gente acredita. Existem judeus que não acreditam em Jesus como Messias. E você souber essas coisas, vai te ajudar muito no evangelismo. Sexto, o que o evangelista cultiva? O evangelista, ele deve cultivar uma vida de oração fervorosa.
A oração é a base de todo cristão. Leitura bíblica, leia a palavra do Senhor, meditação, o desejo de ver almas salvas, o hábito de ir na casa de Deus, simplicidade na comunhão. Então, a oração é uma base. Você decidiu evangelizar, viver uma vida de evangelista, comece a orar. Porque a oração é a base do cristão. É a conversa que você tem com Deus. É o conhecer a Deus. Como a leitura bíblica. É conhecer a Deus. Leitura bíblica e oração devem fazer parte da vida de todo cristão. O cristão que não ora e que não tem o desejo de orar e nem de ler a palavra de Deus, ele está com um problema. Eu sempre falo isso. Eu não falo muitas vezes de orar e ler a Bíblia todo dia, porque às vezes não dá para fazer isso. Às vezes a correria da vida, você fala assim, nossa, eu tenho de orar. E acaba que naquele dia você não ora. Aí eu tenho de ler a Bíblia. Acaba que aquele dia você não lê a Bíblia, mas você tem um desejo de orar e ler a Bíblia. O cristão que não se importa em orar e ler a Bíblia, ele está com um problema grave. Talvez ele nem seja salvo. Ele seja um convencido e não um verdadeiro salvo em Cristo Jesus. Meditar, sabe, para escutar a voz de Deus, o desejo de ver a alma salva, o desejo de ver vidas se entregando a Jesus, o desejo de ver pessoas contando seus testemunhos de como Jesus a transformou, amar realmente os perdidos. E o ato de ir na casa de Deus é uma coisa interessantíssima. Você precisa frequentar uma igreja, estar firme em uma igreja. Porque não adianta você chamar as pessoas para a comunhão com Deus e você mesmo não está em comunhão com Deus. E acredite, eu já vi pessoas participando em trabalhos missionários, fazendo ações sociais, evangelísticas, que infelizmente não estão firmes em uma igreja. E estar em comunhão é um mandamento de Deus, está lá em Hebreus. Estar em comunhão com Deus. Então, não deixe de congregar como alguns fazem. E simplicidade na comunicação. A proclamação do Evangelho de Cristo deve ser algo que as pessoas entendam, que as pessoas compreendam. Não adianta você vir com palavras, jargões difíceis. Não, a pessoa precisa entender a sua palavra. E o Evangelho é simples. O Evangelho é a demonstração da graça e do favor de Deus para os homens, né? Então você não precisa se preocupar, não sei falar, não. Fale simples. Fale de como Jesus transformou a sua vida, de como Jesus entrou e mudou a sua vida. E o evangelizar, a recompensa do evangelista. Toda vez que você sai para evangelizar e você vê que Deus é fiel, não há como negar que após a proclamação do evangelho você sente uma paz, uma satisfação maravilhosa. Você sai alegre, contente. É uma coisa que acontece em nós. Talvez muitas vezes você não viu nenhuma manifestação de sinais de maravilha ou coisa do tipo, mas você fica muito, mas muito alegre, você fica transbordante de alegria. É uma edificação da própria vida, sabe? Você aprende mais, você escuta a voz do Espírito, você vê Deus agindo na sua vida. Você fica grato a Deus por aquelas pessoas que se entregam a vida deles para Jesus. Você fica, nossa, essa pessoa aceitou Jesus. E também você tem a ciência que você está agradando a Deus, cumprindo o seu papel e seu propósito. E aí a pergunta que eu faço para você, o que nos falta para sermos bons evangelistas? O que nos falta? Pensa aí. Será que está nos faltando capacitação, amor de Deus, faltando o despertar, o avivamento do Espírito Santo? O que está faltando? Né? Isso aí, essa pergunta aí é bem individual, pode ser muitas coisas, muitas coisas. Isso aí pode ter muitas respostas. O que nos falta para sermos bons evangelistas? Talvez a igreja despertar, o pastor despertar, que precisa formar evangelistas na igreja. Quantas igrejas que os evangelistas, as pessoas que têm o ministério de evangelista, têm de se virar para cumprir seu chamado, porque não existe a capacitação dos evangelistas. Eu mesmo participei durante anos em uma igreja que eu, como evangelista, me sentia jogado pelas traças. Eu tinha de fazer, esforçar, procurar capacitação, curso, porque na verdade não tinha na igreja.
E eu quero agradecer pessoas por essa primeira aula da nossa Escola de Evangelismo por 20 minutos, né? Essa aí tá a fonte biográfica nossa. Evangelismo, essa missão é sua. Projeto de salvação. E evangelismo, uma coisa que você não pode fazer no céu. Mark Cheo, editora Sheldon. E obrigado por essa escola de 20 minutos. E aqui está o meu telefone, o nosso e-mail e a nossa rede social no Instagram, principalmente. Nós temos Facebook também, mas nós alimentamos mais o Insta. E que Deus possa abençoar você e que você possa ser um grande ganhador de alma para a glória de Deus. Até mais, pessoal.